Atos, capítulo 11. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele o que era da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homem circuncioso e comeste com eles. Pedro, porém, começou a fazer uma exposição por ordem, dizendo: Estava eu orando na cidade de Jope, em êxtase tive uma visão. Descia um objeto como se fosse um grande lençol, sendo baixado do céu pelas quatro pontas, e chegou perto de mim. Fitando nele os olhos, o contemplava e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De modo nenhum, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: Não chame tu o comum que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que neste momento pararam em frente à casa onde estávamos 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito que eu fosse com eles, sem hesitar, e também estes 6 irmãos foram comigo. Entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira em pé em sua casa o anjo que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar a Simeão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Etióquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cerenses, os quais, entrando na Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, em grande número, creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas ao ouvido da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia, e durante 1 ano inteiro reuniu-se daquela igreja, e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, deram a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ofereceu e ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro ao irmão que habitava na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos